Olá, a paz do Senhor. Hoje é a nossa segunda devocional. Vamos ler Romanos do versículo 8 até o versículo 15. Vamos iniciar a leitura. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou disposto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amém. Essa foi a leitura. Bom, e o que nós vimos aqui por meio dessa leitura, né? São diversos pontos interessantes. Paulo escreve essa carta a Roma, mas indo para Jerusalém, levando uma oferta para a igreja de Jerusalém que necessitava. Paulo fala do grande amor que ele tem pelos irmãos de Roma e como gostaria de estar com eles, né? E ele orava isso e suplicava para que houvesse um momento oportuno que ele pudesse ver esses irmãos. Ele mostrou um grande desejo de estar com esses irmãos. O que significa, né, ser um crente piedoso, né, é a gente querer estar junto dos nossos irmãos, né? Ele orava para estar com os irmãos. Nós estamos em tempos de quarentena, estamos sendo privados dos cultos públicos, mas, irmãos, e esse desejo está vivo em nós? Estamos orando para voltarmos nos reunir com os nossos irmãos? Paulo orava para estar com irmãos que ele nem conhecia, né? E olha como isso é importante na vida, né? O amor aos irmãos, né? E se a gente não consegue orar pelos irmãos que nós conhecemos, né? Será que vamos conseguir por irmãos que não conhecemos? Já é uma lição que a gente tira aqui, né, desses versículos. Como Paulo os amava, né, que está aí no verso 8, e que o impelia a estar orando por irmãos que ele nem conhecia, o que é interessante é que Paulo não abriu essa igreja de Roma, ele não era o pastor de lá, né? Pelo contrário, ele não conhecia pessoalmente, mas ele tinha um desejo muito grande de conhecer esses irmãos. O que isso nos ensina, irmãos? Nós podemos sim orar por outras igrejas, né? Outros pastores, outros irmãos, né? Que estejam ali envolvidos numa igreja onde o evangelho é puro, o evangelho verdadeiro está sendo pregado, né? A gente não deve ficar feliz com fracasso de igreja nenhuma, né? Na verdade, nós temos que orar, né? Até mesmo aquelas igrejas que a gente sabe que o evangelho está comprometido, orar para que Deus salve aqueles irmãos, para que mude essa situação, né? Então, isso é muito interessante. Paulo agradece a Deus, e essa expressão, né, curta, revela algo muito importante. Mostra um relacionamento diário e profundo com Deus, porque ele fala que ora incessantemente, né? Então ele está constantemente orando. Então ele mostra que tem um relacionamento profundo com Deus, né? E quem intermedia esse relacionamento é o próprio Jesus Cristo, né? Então isso é muito importante, né? Nos chama a uma vida de oração, né? Paulo aqui mostra que ele tem uma vida de oração e nós precisamos ter uma vida de oração também, né? Lembrando dos nossos irmãos espalhados no nosso bairro, na nossa cidade, em outros países, né?
orar pelos nossos irmãos pelo mundo, né? Paulo agradece, ora, intercede pela igreja de Roma. E isso é legal, irmãos. A gente precisa ter esse senso, né, de unidade, né? E às vezes a gente tem dificuldade para orar pelos irmãos que a gente conhece, que tá ali na nossa lista do WhatsApp, que a gente vê, né, nos cultos, que a gente já passou momentos com esses irmãos, né, dentro da igreja ou fora da igreja. A gente tem dificuldade para lembrar de orar para esses irmãos, né? Então Paulo, ele fala assim, ó, vocês não me conhecem, eu tô falando que eu oro por vocês incessantemente. E eu chamo aqui, eu evoco Deus como testemunha, porque só Deus poderia testemunhar dessas orações incessantes dele, né? Ele chama Deus e diz que ele é testemunha e que ele, né, Paulo, serve de maneira sincera, né? Um servo nesse serviço religioso, né? Ele serve em espírito. Isso é muito legal, irmãos. O cristianismo, ele é uma religião verdadeira, né? Ele é uma religião que não é para mostrar estereótipos, né? Porque isso os fariseus faziam, né? Não é para mostrar algo externo simplesmente. Na verdade, o cristianismo, ele nos muda de dentro para fora, né? E isso é que é interessante, porque ele fala de servir com o espírito, irmão. Não é porque eu preciso fazer, porque eu sou crente, então eu tenho que fazer. Não, é algo que pede dentro dele para que ele faça, para que ele ore, para que ele agradeça, para que ele suplique, para que ele deseje estar juntos. Então, o verdadeiro cristianismo, ele desperta em você, né? Esse desejo de orar, esse desejo de estar junto, esse desejo de conhecer a palavra de Deus, né? E isso é possível por meio de Jesus Cristo. Porque a obra de Cristo é o que nos transforma, a obra de Cristo é o que nos regenera, a obra de Cristo é o que nos faz sentir e desejar coisas que nós sabemos que de nós mesmos não desejaríamos, não seríamos, não falaríamos, né? E quando oramos por alguém, é gerado em nós o desejo de estar com aquela pessoa, né? Então, irmãos, de repente você tá magoado com alguém, de repente você tá sentido com alguém, ou até decepcionado com alguém. Então, nesse caso, ore pela essa pessoa, mas ore incessantemente, sabe? E o Espírito de Deus que habita em você vai despertar em você o desejo de estar junto com essa pessoa, de quebrar toda essa barreira que há entre vocês. E essa oração constante vai transformar os seus sentimentos também, porque o Espírito de Deus, ele vai agir naquela situação de separação, de quebra, de renúncia, de falta de comunhão, né? E não precisa ser só uma pessoa que você tá chateado, pode ser qualquer pessoa que você fala, eu preciso amar mais essas pessoas, estar com elas, desejar estar com elas, né? E Paulo, então, esse desejo de estar com os irmãos só cresciam a cada oração, né? E o que é interessante também é que Paulo, ele fala nesses textos, né, que ele espera um momento oportuno para estar com os irmãos. O que isso nos mostra, irmãos? Ele fala assim, eu tô tentando, eu tô muito desejoso de estar com vocês, eu tenho orado por isso, tô esperando uma oportunidade de estar com vocês. Então parece que Paulo estava ali várias vezes tentando ir visitar os irmãos de Roma, mas não conseguia. O que isso nos diz? Isso nos diz, assim, que ele fala que se Deus permitir, né? Se Deus permitir, ele vai estar com os irmãos. Então, ele fala que em todas as minhas orações, suplicando de algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, né? Pela vontade de Deus. Eu queria chamar a atenção para essa parte. Irmãos, nós devemos planejar, nós devemos fazer planos nas nossas vidas, né? Mas, irmãos, é a vontade de Deus, sempre, em tudo. E aqui era uma coisa boa, ele queria estar com os irmãos, ele queria, né, manifestar, né, o serviço dele entre os irmãos. Todavia, ele sabia que isso dependia da vontade de Deus. Então, devemos submeter tudo que desejamos, almejamos na vontade de Deus. Então, não fique frustrado. Paulo não foi até os irmãos de Roma,
Não deu, ele ficou preso em Roma. E lá ele escreveu cartas maravilhosas que alcançaram todo mundo hoje. Se Paulo não tivesse sido preso, se ele tivesse ido lá a Roma, enfim, irmãos, nós não teríamos aquelas cartas que têm guiado a igreja, que têm nos sido uma fonte de vida espiritual, de doutrina, de aprendizado, de crescimento com Deus. Veja bem, então Paulo sabia que se for vontade de Deus, se Deus assim permitir, ele vai estar com os irmãos. Então é algo que nós já tiramos de lição desses textos, né? Que Paulo reconhecia, né? Que dependia da vontade de Deus para estar com esses irmãos, né? Para realizar os planos. Irmãos, quanto mais nós conhecemos a soberania de Deus, menos atrevida a gente fica, né? Irmãos, nós não temos autoridades, não há parâmetro bíblico para nos dar aval para decretar, para determinar. Não, irmãos, quem decreta, quem determina é o soberano Deus. Nós estamos aqui, podemos fazer planos, podemos crer que o Senhor pode realizar todas as coisas conforme a vontade dele. Então submeta todos os seus planos, seus desejos à vontade de Deus. Você pode saber que a vontade de Deus vai muito além, né? Paulo nunca imaginou que preso ele faria muito mais que se tivesse livre viajando o mundo afora, né? Então, confie nesse seu Deus soberano, nesse nosso Deus soberano, pois ele sabe o melhor para nós, né? Ele fala com muito desejo estar com os irmãos, né? E oferecer a vocês. E é muito legal essa parte que Paulo fala, Lila, já finalizando, que ele fala que ele quer estar com os irmãos, né? Pra que ele quer estar com os irmãos, né? Ele quer estar com os irmãos reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. Irmãos, Paulo aqui está valorizando estar junto com os irmãos. Paulo disse que eu vou ensinar o que eu sei para vocês vão aprender mais. Não, Paulo está dizendo que ele quer estar lá, porque ele vai fortalecer com os irmãos, estando com os irmãos, né? Irmãos, a gente não deve achar que exista uma pessoa que não possa nos ensinar alguma coisa. Então, não devemos nos ensoberbecer nas coisas que a gente sabe, achando que outra pessoa sabe menos. Como corpo, juntos, um tem condição de ensinar uns aos outros, sabe? Reciprocamente nos fortalecer, né? Então, aí ele fala que reciprocamente nos confortarmos por intermédio de uma fé mútua, vossa e a minha. Então, assim, né? Ele não estava dizendo, eu sou Paulo, eu vou chegar aí e eu tenho muito a oferecer para vocês, mas vocês não têm nada para me oferecer. Muito pelo contrário, ele sabia que na unidade com os irmãos ele poderia aprender também, ele poderia se fortalecer, se confortar, né? E isso é maravilhoso, uma lição para nós, né? Saiba que o irmão que está aí com você, ele pode saber menos que você, ele pode ser mais simples, ele pode ter uma dificuldade, mas com certeza, como corpo no Senhor, ele tem algo para te fortalecer. Valorize os irmãos, né? Isso é muito, muito importante. Aí ele pega e vai finalizando, ele vai chegando para a parte final aí. Ele não estava conseguindo estar com os irmãos, né? Apesar de planejar. Paulo reconhece que foi salvo pela graça mediante a tamanho presente que se sente devedor. Isso é muito legal, porque o Paulo, ele tá dizendo assim, nesse finalzinho aí, no 14, né? Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer assim, gente, eu recebi uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, que eu não posso guardar isso só para mim. Eu sou devedor de todos. Gregos, né, que são os instruídos naquela época, bárbaros, que são sem cultura helênica, né? Ele enfatiza sábios e ignorantes, quer dizer, todo tipo de pessoa, ele se sente devedor de dividir essa boa notícia acerca de Jesus Cristo. Então isso é muito legal. Ele fala assim, gente, eu sou devedor, eu preciso ir, porque eu preciso falar do evangelho, né? Isso é maravilhoso, ver Paulo
né, reconhecendo que é devedor. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, se você conhece o Evangelho, você também é devedor, como eu sou devedor de todos, né? Por isso devemos compartilhar o Evangelho, levar esta mensagem, né? Então, ele está ali disposto a compartilhar, né, o Evangelho com os irmãos de Roma. Devemos crer no poder do Evangelho, que ele pode nos transformar. Ele nos torna parte de algo muito maior, de um coletivo maior e unificado, né? Isso que o Evangelho faz na nossa vida. Ele vai muito além do que a gente imagina, né? Então, é muito importante. A gente precisa orar pelos irmãos. A gente precisa ter o desejo de estar junto com eles. Entender que todo irmão pode sim te ensinar alguma coisa, sabe? E que Deus, ele nos faz parte de algo maior, né? Algo que os nossos planos às vezes são afetados pela essa vontade soberana de Deus. E isso é muito bom porque glorifica a Deus e abrange o reino de Deus. Irmãos, é isso, né? Essa é a devocional de hoje, né? Eu vou encerrar aqui essa devocional pedindo para você ore para estar perto de alguém, ore para desejar estar com os irmãos novamente, né? Ore sempre, sem cessar, né? Crendo que você é devedor, né? De toda a humanidade para compartilhar e contá-los onde há pão, o pão da vida. Amém? Fiquem com Deus e até a nossa próxima devocional.